Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje nós vamos gravar o nosso primeiro Faça Você Mesmo. E eu tô aqui nesse cenário maravilhoso, que é o lugar que eu amo sempre estar, que é aqui no meu chalé, né? Então, olha só. Essa máquina eu trouxe lá de casa, adaptei aqui numa mesa qualquer, porque ela tem esse gabinete aqui, ó, esse gabinete permite que ela se torne portátil, e aí eu consigo transportar ela para qualquer lugar e costurar em qualquer lugar. Porém, quando se trata de conforto, se ela vai ficar fixa num mesmo lugar, é muito melhor que que ela tenha uma mesa. Então, quando ela tá lá no ateliê, ela tem uma mesinha fixa, ergonomicamente falando, um pouco mais baixa, um pouco melhor, tá? Mas nada impede que eu utilize ela aqui quando eu queira, tá bom? Ó, como eu tô no chalé, vocês vão escutar galo cantando, galinha, cachorro latindo, carro passando na rua, tá bom, gente? Aí vocês vamos relevar, tá? Eu quis aqui pro nosso primeiro vídeo ser aqui, ó, nesse ambiente maravilhoso que é aqui, né? Então, como eu tinha prometido, o nosso primeiro item vai ser o quê? Pano de prato. E como eu estou aqui no chalé, vou fazer os panos de prato aqui pro chalé. Então, eu trouxe algumas coisinhas lá de casa. Tchan. Ai, que linda essa cesta. Então, o que eu trouxe? Obviamente, os panos de prato, né? Trouxe os panos de prato. Como é aqui pro chalé, eu trouxe esses tecidos aqui, ó. São xadrez que eu acho que, tipo assim, tem tudo a ver com um lugar rústico e tal, né, ó. Então, peguei esses dois retalhos, adoro xadrez, além de estar super em alta, tá bom? Aí, trouxe um tecido liso pra compor, outro liso também. A gente vai compor junto aqui, tá bom? Trouxe também, ó, alguns fitilhos, que daí também nós vamos ver o que fica melhor. Trouxe minha latinha, que aqui tem algumas ferramentas que vocês vão ver. Ah, trouxe um outro fitilho verde, não sei, vamos ver se a gente usa em algum, talvez fique bom. Ah, aqui nós temos um passa-fita. Isso aqui, gente, é uma decoração natural, tá? Olha só, da minha trepadeira. Vamos ver se ela sossega aqui, ó. Sossegou, acho que sossegou. Ó, trouxe aqui uns passa-fitas pra gente fazer acabamento. Olha lá. Olha esse que lindo. Tão lindo, acho que combina, né? Mas a gente vai vendo juntas, tá bom? Então, olha só. Vou deixar aqui de lado, que nós vamos usar daqui a pouco. Ah, trouxe uma linha pra gente fazer um detalhezinho também que eu estou imaginando aqui na minha cabeça. Então, a gente precisa disso. Fita métrica sempre, tá? Nossa principal aliada. Sempre bom estar aqui com a gente quando a gente precisa, ok? Então, vamos lá. O que eu pensei? Primeiramente, eu fui numa sacaria que tem lá em Campo Grande. Eu tô em Piraputanga. Piraputanga, Mato Grosso do Sul, um lugar maravilhoso, mágico, lindo. Sempre que eu posso, tô aqui final de semana, que a gente tem esse chalé aqui, esse rancho aqui, tá? Então, olha só. Lá eu encontrei esse pano de prato, que já vem com um barrado lateral, tá? Ele não tem barrado aqui nessa parte da largura, que pra gente é muito importante pra técnica que a gente vai utilizar, ok? Eu trouxe aqui 5 panos de prato, porque eu já vou fazer 5 também aqui pra cá, né? E aí, também, qual que é a intenção de eu trazer 5 panos de prato? Porque é importante vocês aprenderem a montar kits. Então, vocês podem fazer kits de 3 panos de prato, kits de 5 panos de prato, porque é legal um kit pra você presentear. Você não vai chegar pra presentear uma pessoa e vai entregar um pano de prato pra ela, né, gente? Vocês vão entregar um kitzinho. 3 panos de prato, no mínimo, 5 panos de prato, né? Então, a ideia também é ensinar vocês a montarem um composê, né? Composê de estampas, um composê aqui na combinação de estampas aqui pros panos de prato. Por quê? Porque também não precisa ser tudo igual. Ah, vou entregar um kit de pano de prato, aquele monte de pano de prato igual. Não precisa. O legal, hoje em dia, é você explorar a sua criatividade e fazer os panos de prato diferentes. Porém, que eles combinem, que eles conversem entre si, tá bom? Então, eu trouxe 5 panos de prato. Esse pano de prato em especial, eu comprei numa sacaria lá da Avenida Mato Grosso. Não me lembro o nome, gente. Tá bom? Paguei R$ 2,95. Depois vou ensinar vocês, mais ou menos, como que calcula, sabe, como
que faz para calcular um produto, sabe? Para você ter um produto final. Depois eu ensino vocês. Então, vamos começar? O que eu pensei? Eu trouxe aqui esse xadrez rosé, ó, tá? Trouxe esse xadrez rosé e trouxe esse xadrez verde, que vai ser a base, né, do nosso pano de prato. Por isso, vocês estão vendo, esse daqui tem muito pouquinho. Então, são 5 panos de prato. O que eu pensei? 2 panos de prato eu vou fazer com esse daqui, que vai ter uma base menor, né? E os outros 3, que como eu tenho mais desse daqui, ó, eu vou fazer utilizando esse xadrez. E o liso vai ser para fazer detalhes, que logo vocês vão ver o que nós vamos fazer com eles. Ah, outro item importante que a gente tenha, ó, é um ferro de passar. Toda costureira precisa de um ferro de passar. Principalmente para quem tá começando, é legal, antes de costurar, passar, vincar. A costura fica mais fácil quando o tecido tá vincado e bem marcado, tá bom? Então, olha lá. O que eu pensei? Nós vamos fazer aqui, vamos pegar apenas um de início para poder vocês deixar aqui. Vamos pegar um de início pra gente poder ver. Então, olha só. Esse pano de prato, ele tem de largura, ele tem 40 centímetros. E de comprimento, ele vai ter 70 centímetros. 70 centímetros de comprimento. O que eu pensei? Pensei da gente fazer um barradinho. Vou mostrar aqui, ó. Um barrado de 10 centímetros de tecido, né? Só pra ser um detalhe mesmo, tá bom? Aqui, ó, o barrado, ele ter 10 centímetros. Então, esse pedaço é o que eu já tinha lá. Então, ó, vai ser um barradinho com 10 centímetros. E aí, o que eu pensei? Com aquele tecido liso aqui, ó, com o tecido liso, pra esse cor-de-rosa, eu pensei em aplicar, olha só, um coraçãozinho e depois fazer um barradinho. Pensei em usar esse passa-fita com alguma fita que ainda não sei, vamos ver qual vai ficar melhor. Então, a ideia inicial é essa daqui. Lívia, como que a gente faz esse coração? Vamos primeiro aprender a fazer o coração? Ó, aqui na minha ferramentinha, é sempre bom, vocês vão precisar de um lápis, tá? Existem moldes, tá? De coração e tal. Então, mas assim, pode ser manual, gente. O nosso trabalho é artesanal. Então, vamos lá. Manualmente, a gente vai desenhar aqui um coração. Ah, coração aqui. Lembrando que a gente vai desenhar o coração. E tem que lembrar que ainda vai ter a costura, então ele vai ficar o quê? Um pouco menor, né? Então, a gente faz um pouco maior do que a gente deseja. Ele está, ó, duplicado aqui, tá vendo? Ó, tecido aqui, tecido aqui. O que eu vou fazer? Vou cortar dupla camada. Cortei aqui, certo? O que eu vou fazer? Passar uma costura. Vou passar uma costura. E vou deixar uma abertura, tá, gente? Vou deixar uma abertura aqui. Vocês vão entender o que é essa abertura que eu tô falando. Olha só, fiz uma costura e deixei uma aberturinha aqui pra quê? Nós vamos desvirar esse coração, tá? E isso aqui, ó, tá? A gente tem esse coração. Então, como o trabalho é artesanal, ele não precisa ser muito simétrico nem nada, ó. Tá bom? Que esse daqui, então, vai ser o aplique. Como a gente vai ter 2 tipos de estampa, eu fiz, então, o rosé para aplicar no xadrez verde e fiz o creme para aplicar no xadrez rosé. Essa vai ser a nossa composição. Então, os apliques a gente deixa separadinho aqui por enquanto.
Então, como serão 2 panos de prato com xadrez rosé, eu já deixei cortado 2 tiras de 10 centímetros de altura. Ó, a largura do pano de prato tá sobrando aqui um pouquinho, porque a gente tem um acabamento, tá bom? Então, já tenho essa daqui do rosé. Vamos cortar agora as tiras do xadrez verde. Então, vamos lá. Vamos ver se dá pra gente cortar aqui, ó, nesse pedaço. Sempre reaproveitando o tecido, ó. Beleza, gente. Então, agora a gente já tem os 3 barrados no verde e os 2 barrados do rosé. Como que a gente aplica esse barrado aqui agora? Olha só. Tem um avesso pano de prato, ó. Tá vendo aqui? O barrado tá pra cá, certo? O acabamento do barrado. Então, a frente do pano de prato vai ser essa parte aqui, certo? Olha só. O que a gente vai fazer aqui pro nosso acabamento ficar perfeito. Tá vendo aqui? A gente vai desmanchar essa barrinha até aqui, ó. Mais ou menos na altura... na altura do barrado. Por quê? Porque depois o acabamento vai entrar aqui, ó. O acabamento vai entrar e a gente vai finalizar ele aqui bem feito. Então, vai ficar um pano de prato com acabamento bem perfeito, tá? Então, a gente mede aqui e vamos desmanchar de todos, ok? Olha o Chico pisando no pedal aqui, mas é um folgado, né? Galo cantando, é muito engraçado. Ai, ai. Pronto! Pronto! Agora, vamos lá. A gente já desmanchou, então, o pedaço que vai caber certinho aqui, ó, o barrado, certo? Então, o avesso... E aí, agora nós vamos pegar o lado direito do pano de prato. O que a gente vai fazer com o lado direito do pano de prato? Pegar o lado direito... Ó, você tá vendo que o tecido nós temos o lado direito e temos um avesso. Então, nós vamos pegar o direito e juntar com esse lado direito aqui, ó. Pá. Certo? Quem não tem prática com a costura, o que eu aconselho? Alfineta. Vamos alfinetar. Então, olha só o que nós fizemos. Deu pra entender, né? Ó, pegamos o lado direito e juntamos com o lado direito do que vai ser o nosso barradinho. Ah, um detalhe, gente. Voltando aqui. Vamos voltar. Antes disso, nós temos que aplicar os corações. Por quê? Se a gente aplicar o coração antes, a costura do coração vai ficar embutida, vai ficar um acabamento melhor. Então, como que a gente faz aqui, ó? Vamos vincar o meio dessa, ó, o meio dessa tira. Vincou o meio da tira, tá? Aí a gente vai fazer o quê, ó? Colocar esse coração no meio. Como ele tá vincado, ó, dá pra ver certinho. A gente põe mais ou menos no meio. Fixa com um alfinetinho aqui, ó. Que a gente vai passar uma costura fixando esse coração, tá? Nesse outro aqui a mesma coisa, ó lá, ó. Vinca no meio. Quando abre, ó, tá marcadinho, tá vendo? Vamos pegar o outro coração. E aquela aberturinha que nós deixamos, ó, é agora, na hora que a gente vai fechar, aplicar o coração, que a gente vai fechar essa aberturinha aqui, ó, tá? Então, a gente costurou, desvirou o coração, ficou uma aberturinha, e essa aberturinha nós já vamos fechar ela já na hora de embutir aqui, ok?
Por que eu tô fixando com alfinete? Porque fixado com alfinete fica mais fácil da gente pregar e o coração não andar e não ficar torto, tá? Beleza? Alfinetado. Agora a gente vai fixar esse coração aqui, tá? Vamos para nossa maquininha. Eu sempre começo pela parte onde o coração tá aberto. Para me auxiliar na costura aqui, eu também acho muito legal a tesourinha menor, tá? Então, olha só como que ela ficou. Costuradinha aqui, certo? Agora é que vai vir um detalhe que eu trouxe uma linha pra gente fazer um pesponto para dar um acabamento. A gente vai utilizar uma agulha de bordado à mão. A diferença da agulha de costura para de bordado à mão é que o buraquinho dela é maior, então ela vai caber essa linha de bordar aqui, ó. Essa aqui é uma linha aquarela de 65 milímetros, 100% algodão. A agulha de bordar, ela é mais grossa, certo? Passou. Pá. Cortei aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pesponto. Só para dar um detalhe. Ó, vamos lá. Ah, esqueci de dar um nozinho. Dá um nozinho na ponta, tá, galera? Dá um nozinho na ponta. Vamos lá. Nós vamos aproveitar o buraco da própria costura à máquina. Então, assim, ó. Vai um, pula um. Então, ó, vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Tá. Ó. Deixa eu encurtar essa linha aqui. Nós vamos usar ela simples, tá? Uma só. Então, olha lá. Ó, eu enfio ela aqui. Enfio. Vamos ver aqui, ó. Enfiei aqui. Saio lá na frente, ó. Vou mostrar pra vocês num ângulo melhor. Enfia aqui. Tá vendo? Enfiou. Ó, e coloca aqui e já sai 2 pontos lá na frente. Puxa. Pula 2 pontos, enfia. E aí a pontinha da agulha já sai 2 pontos lá na frente. Tá vendo? Ó, e assim ela vai formando o pesponto. 2 pontos e lá na frente. Aproveita o ponto e a referência do próprio ponto da máquina, certo? Olha lá, ó. 2, 2. Estão vendo? Esse é o esquema, tá? Deu pra visualizar, né? Como é que vai ficando. Finalizou, ó. Dá um arremate, um nozinho aqui atrás. Um nozinho daqueles, mesmo que quem não sabe, ó, faz um ponto. Antes de finalizar o ponto, ó, passa por dentro e pronto. Depois, numa outra situação, num outro vídeo, eu vou fazer certinho, ensinando o ponto de arremate e tal, tá? Mas nesse caso aqui, ó, como o foco é só mesmo o aplique do pano de prato, tá legal? Ó, ó, dá um charme no negócio. Tá vendo? É um detalhe, tá? Agora a gente vai aplicar o barrado no pano de prato. Então, a gente volta lá naquela ideia da frente do pano de prato, né? Lembrando que a gente desmanchou aqui. Então, a frente do pano de prato com a frente do nosso aplique. Ah, um detalhe. Lembra que a gente fez um vinco para marcar o meio para poder aplicar o coração? Então, para esse coração ficar centralizado no pano de prato, a gente também vai marcar o meio do pano de prato. Então, olha só, o meio do pano de prato. Dá um piquezinho só
pra gente visualizar melhor, tá vendo, ó? Que fica uma pontinha. Ó, a gente ajuda a visualizar melhor o meio. Então, eu sei que aqui tá o meio. E aqui, ó lá, ó. Marquei aqui excesso de tecido, ó. Então, vamos lá, galera. Marcou o meio do pano de prato? Então, olha só, o pano de prato, ele vai ficar assim, certo? Lembrando, do lado direito do tecido. Voltando. Então, vamos lá. Marcamos o meio do pano de prato, certo? Agora, a gente vai colocar o barrado. Lembrando que o barrado, ele vai ficar aqui, ó. Esse é o lado direito do pano, certo? Então, eu vou pegar a parte de baixo. Olha só, agora é a parte importante. Marcando o meio, eu vou pegar o lado direito. Olha só. Eu tenho o lado direito aqui, certo? E o meio. Eu vou virar ele de ponta cabeça e juntar, ó, o lado do avesso do pano de prato com o direito do barrado. Então, olha só. O direito do barrado com o avesso do pano de prato. Lembrando de colocar centralizado ali, ó. Vou alfinetar. Avesso do pano de prato com o direito do barrado. Vamos lá, então. Vamos nisso aqui agora. Vamos ver agora, porque a costura é isso aí. A costura é um quebra-cabeça. Então, a gente juntou. Olha só. Lembra do direito do pano de prato? Tá aqui. Então, nós pegamos o avesso do pano de prato e juntamos com o lado direito do barrado. Lembrando que a parte direita, como nesse caso aqui, o nosso barrado, ele tem um lado, a gente vai juntar a parte de baixo do barrado. Então, olha só. Virei do avesso aqui o pano de prato, ó. Por que avesso? Como eu sei que aqui é o avesso? Por causa do acabamento dessa bainha aqui, tá? Olha só como é que ficaria, ó. Eu juntei a parte de baixo do meu barrado de tecido com o avesso do meu pano de prato. Agora, o que que eu faço, ó? A gente vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Porque a costura não vai aparecer. Olha lá, ó. Ela vai ficar embutida. A gente vai usar o ferro. Pra que que a gente vai usar o ferro? Nós vamos abrir esse tecido, nós vamos passar bem passado aqui. Já dar uma passadinha no coração, pra dar uma vincada. E aí, a gente vai virar, ó. Certo? E vamos passar bem vincada aqui, ó. Vamos marcar bem a parte do tecido com a parte do pano de prato, tá? Então, vamos vincar bem aqui, ó. Ó, galera, o que que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer o barradinho aqui, ó. Nós vamos dobrar. Presta atenção. Nós vamos dobrar aqui e passar uma costura aplicando esse tecido. O que que eu normalmente faço? Eu venho aqui, ó. Tá dando pra entender o que que eu faço? Eu venho dobrando um pouquinho aqui pra dentro, em média 1 centímetro, pra depois eu só aplicar a costura. Então, olha só o que que eu vou fazer. Venho vincando aqui, ó. Ó, gente, passamos aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Venho com o alfinetinho aqui. Vamos ver agora como que vai ficar melhor isso aqui, ó. Se vai ser o colorido ou se vai ser um branquinho. Tô achando que um branquinho, talvez, com a fita rosé fique bom. Vamos ver.
como que a gente faz aqui agora? A gente vai cortar um pedaço desse passa-fita. Esse aqui é um passa-fita. A gente corta um pedaço dele na largura do pano de prato. Aí, a gente vai usar aqui uma agulha chamada agulha de talagaça. Ela é uma agulha de mão, ó, maior, tá? Olha lá, certo? Olha o tamanho do buraco. E aí, a gente vai passar a fita aqui nesse passa-fita. Como que é? O lado, esse passa-fita, ele tem um lado brilhoso e um lado fosco. Então, a gente escolhe qual lado que a gente quer que fique aparente. A fita de cetim, normalmente, é o lado brilhoso. E a gente vai passando aqui, ó. Passa-fita, gente, ele tem um lado, né? Ele tem aonde você vai passar a fita e normalmente ela tem um desenho que vai destacar esse desenho com a fita. Olha lá, por exemplo, ó, é o coração, tá? Olha lá, o passado passa-fita. A gente vai aplicar esse passa-fita também, tá? Então, vamos lá. O que que dá pra fazer? Quem não tem experiência, vai fazer o seguinte, vai primeiro fixar o tecido, e depois aplicar o passa-fita. Quem quiser, já pode já ir aplicando o tecido com o passa-fita, ok? Então, aqui, ó, eu vou fixar e já vou aplicar os dois. Olha só, gente. O passa-fita, a gente passou aqui, ó. A gente já fixou o tecido e fixou a parte de cima do passa-fita. Então, ó, ele ficou erguidinho. Agora, a gente vai passar uma outra costura paralela pra gente fixar essa parte de baixo aqui. Então, a gente vai passar uma costura aqui embaixo agora. Veja só, pessoal. Ó. Tá tomando forma o nosso pano de prato. Agora, lembra aquele pedaço que a gente descosturou? Pro acabamento ficar melhor, a gente já tá marcado, vincado onde é a barrinha. A gente só vai, ó, fechar uma, duas, refazer esse barrado. E vamos passar uma costura aqui pra fechar novamente aqui onde a gente descosturou. Certo? Ó, olha lá, ó. Uma, dobra duas. E vamos fechar isso aqui que a gente tinha descosturado, que a gente tinha desfeito. Agora, a gente dobra do outro lado, né? E faz o mesmo processo de refazer a barra. Olha lá, galera. Agora, eu vou finalizar os outros 4 panos de prato, tá? E aí eu mostro pra vocês depois que tiver tudo pronto, combinado? Pronto, gente, finalizados os nossos panos de prato, olha só. E aí, o que tem o barrado no rosê, usei o passa-fita, fita verde, ó. Tá vendo? Se vocês fizerem um pano de prato baseado nessa videoaula, não esquece de marcar a hashtag Aprendi com a Ali, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, beijo.